noite, Pernambuco. Boa noite, Brasil. Estamos começando a partir deste momento aqui pela TV Nova, a sua TV, mais uma entrevista da série. As entrevistas com os candidatos que disputam o governo do estado de Pernambuco. Hoje é a segunda noite. Hoje a noite é dedicada ao PSTU. Convidado de hoje, Jairo Pedro, que é candidato ao governo do estado pelo PSTU. A gente começa o programa, ele será sabatinado hoje à noite por jornalistas, Jair, né? Ele será sabatinado hoje à noite por jornalistas, representantes de organizações não governamentais, por estudantes universitários, enfim. A gente começa o programa com um perfil do candidato. Jair Pedro nasceu em Recife no dia 29 de junho de 1961. É servidor público estadual e candidato a governador nas eleições 2010 pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. O número de Jair Pedro é o 16. Boa noite, candidato. Por que disputar o governo do estado como candidato a governador? Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, telespectadores da Nova Nordeste e todos os demais aqui presentes. A nossa candidatura tem como objetivo representar a classe trabalhadora, que foi abandonada nessas andanças dos governos que são colocados hoje, como Eduardo e Jarbas. O próprio Lula abandonou muitas das bandeiras da classe trabalhadora. Os estudantes também estão sem representação, os aposentados, os desempregados. Então, a nossa candidatura é uma candidatura classista e tem esse objetivo, de levantar essas bandeiras que ao longo da história foram deixadas para trás. Deixa eu apresentar aqui a bancada de jornalistas convidados que vão fazer perguntas, vão sabatinar nesta noite o candidato ao governo do estado pelo PSTU, Jair Pedro. Está conosco a Gisele Andrade, ela que é jornalista, né? Já passou aqui pela TV Nova, pela TV Jornal, né? E hoje vai questionar aqui o candidato do PSTU. Convidamos também para participar do programa o Lucimar Almeida, que é do blog Marim, né? Folha Marim. É do Folha Marim. Folha Marim. Isso. Né? O blog Folha Marim é um blog aqui de Olinda? Isso, só com matérias relacionadas ao município de Olinda, isso mesmo. Muito bem. E o mestre Lua, que é radialista, apresentador, tem um programa aqui na casa chamado Pernambuco Cultural. Eu começo com o mestre Lua. Boa noite, mestre Lua. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer, né, estar aqui. Eu estava dando uma olhada aqui nas propostas do candidato Jair Pedro, né? E que me chamou a atenção, que eu trabalho muito em cima da cultura, para quem me conhece, inclusive até o programa é voltado a isso. Me chamou muita atenção, o candidato não tem nenhuma proposta voltada para a cultura, para a arte em si, né? E gostaria de perguntar ao candidato exatamente isso, porque não focou tanto, que também faz parte, eu sou um trabalhador da cultura, e não tem nada relacionado dentro das suas propostas. Ok, mestre Lua. Nós focamos aí alguns itens fundamentais para a discussão desta noite. Mas o nosso programa geral, um dos pontos fortes é exatamente o investimento em cultura. Temos uma crítica muito forte ao governo federal e ao governo do estado. O ano 2009... o governo federal gastou 0,06% com a cultura. Nós achamos que a cultura é uma parte fundamental da educação e que o nosso povo hoje não tem acesso a esse bem. Imagine, Pernambuco, hoje, na maioria dos seus municípios, não tem teatro, não tem cinema. Conservatório Pernambucano de Música só tem na João de Barros. Você não encontra a formação musical em todos os municípios, como deveria ser uma obrigação do Estado garantir. Você não tem incentivo aos músicos pernambucanos, aquelas agremiações pernambucanas que promovem a cultura. Temos um outro elemento fundamental. A nossa juventude não tem acesso porque o acesso cultural é muito caro. Só participa daqueles eventos que são promovidos gratuitamente pelas prefeituras e que muitas vezes é uma cultura enlatada. É essa a expressão que a gente utiliza, porque aqui a gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem um maracatu, a gente tem um forró de muito boa qualidade, a gente tem
também uma pintura, uma arte plástica maravilhosa, e isso não é explorado pelo governo do Estado. Veja o escândalo agora recente da Fundarp. O pouco dinheiro que existe ainda é desviado. A gente consegue fazer isso aqui, né? E nada acontece com esses senhores. A gente viu a crise do ministério do governo Lula com o Gilberto Gil, quando ele diz que abandona o ministério porque não consegue chegar a 1% do orçamento para gastar com a cultura. Então, nosso povo está muito mal das pernas quando não tem acesso à cultura, e a cultura é fundamental para a complementação da educação, já que você não passa 24 horas na escola. Você tem que ter acesso a outras alternativas do conhecimento. Então, é essa a crítica que nós temos a fazer. Não ficou pautado porque a gente centrou mais na questão econômica hoje, que é um gargalo importante no estado de Pernambuco. Temos 400 mil pessoas desempregadas e, portanto, com dificuldade de ter acesso à cultura, certo? Ou de compreender e absorver. Temos a metade da população passando fome, e quem passa fome também tem dificuldade de ter acesso à cultura. E são essas questões que a gente vai aprofundando ao longo do debate. Lucimar Almeida, da Folha Marim. Vamos lá, Lucimar. Antes de tudo, boa noite, né, Pedro Paulo. Quero agradecer o convite, né, feito pela redação desta TV. Quero agradecer também a presença aqui dos demais participantes e também elogiar, né, o papel, né, do nosso candidato a governador aqui presente. A minha pergunta que eu faço para o candidato é o seguinte: hoje podemos dizer que estamos iniciando hoje a primavera, né, 23 de setembro, e também podemos considerar hoje também o dia é considerado hoje o dia do soldador. Aí veio em mente aqui uma pergunta. Dia do soldador. Hoje, praticamente, acho que todos os operários lá do Porto de Suape provavelmente devem estar fazendo uma grande festa. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta ao nosso candidato a governador do estado de Pernambuco: quais são as pretensões econômicas, né, caso ele venha a ganhar o pleito nas próximas eleições, né? Então, Lucimar, né? Lucimar Almeida. Isso. Lucimar Almeida. Nós estamos fazendo esse debate sobre Suape. A nossa candidatura hoje está polemizando com o Eduardo, polemizando com o Jarva Vasconcelos, que teve aí à frente, né, a União por Pernambuco, e agora a gente tem uma frente popular. O Eduardo fala muito do crescimento de Pernambuco. Só que esse crescimento não se reverte em desenvolvimento para o conjunto da população. Veja a situação de Ipujuca, onde está localizado Suape, fundamentalmente, é um bolsão de pobreza. O IDH de Ipujuca, apesar de ter uma renda per capita em torno de 7.500